Bom dia, alunos queridos. Espero que todos tenham conseguido realizar essa atividade, tá certo? Nesse momento, irei fazer a correção dessa atividade, realizando alguns comentários e explicando para vocês os conceitos e revisando mais uma vez com vocês o que foi passado na aula anterior. Bom, na questão número 1, que vai explicar sobre a linguagem verbal e não verbal, ele está pedindo o que é correto, tá certo? Então, sempre que vocês forem fazer algum tipo de questão, algum simulado, alguma prova, vocês leiam com muita atenção o comando das questões, porque é a partir delas que vocês conseguirão realizar de maneira correta as respostas, né? Então, assim, a linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Aqui está completamente errado, né, pessoal? Porque no dia a dia a gente pode encontrar a linguagem verbal e não verbal juntas, né? Então seria errada, né? Não seria correta essa daqui. Aí a próxima, a linguagem verbal representa. Só um minuto aqui, deixa eu apagar aqui. Errado. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal. Gente, não tem nada a ver. A gente pode utilizar a linguagem verbal de maneira informal também, quando a gente está comunicando uns com os outros, né? No dia a dia, a gente pode empregar a linguagem verbal de modo informal. Não necessariamente ela é só formal. Então, essa alternativa aqui está incorreta. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua. Gente, quando vocês olharem alguma questão que apresentar assim, ó, sempre vocês tomem muito cuidado, tá certo? Não necessariamente as coisas sempre são corretas. Vocês têm que prestar bastante atenção, porque às vezes isso aqui é uma pegadinha, tá bom? Então, também não tem nada a ver. Nem sempre a linguagem verbal vai ser seguida de acordo com a norma padrão da língua, como eu já havia dito aqui na alternativa B. No dia a dia nós podemos falar de maneira informal, de maneira descontraída, sem se preocupar tanto com o nosso vocabulário, sem se preocupar tanto com as regras gramaticais. Então, D, ele está pedindo o correto, né? Ó. D, a linguagem não verbal não pode ser realizada nem com a fala e nem com a escrita. Tá certo, né, gente? A não verbal, ela é isso. É não utilizar a linguagem falada nem escrita, porque quem utiliza a linguagem falada e escrita é qual? A linguagem verbal. E a última, linguagem verbal, também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Mista seria as duas, né? Então, a alternativa correta, para quem acertou aí, ó, alternativa D, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui nós temos o quê? Vocês conhecem bastante, né? Ó, os emojis. Os emojis utilizados em redes sociais, em grupos de WhatsApp, mensagens do WhatsApp, né? Então, vamos lá. Vocês sabem o que? Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar, ó, a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem é correto, ó, prestem atenção sempre aos comandos das questões. A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. E aí, o que vocês acham? Sim, né, gente? Quando a gente utiliza emoji, qual é o intuito? De trazer, mostrar a reação, né? Porque muitas vezes a gente escreve lá uma mensagem e não necessariamente aquela mensagem se torna completa. Às vezes, o nosso interlocutor com quem a gente está conversando vai compreender melhor quando a gente manda um emojizinho, né? A gente manda um emojizinho, sei lá, assustado, sorrindo, apaixonado, piscando, mandando beijo. Então, ele é feito para quê? Para complementar, gente. Porque nem sempre a escrita, ela é perfeita, né? E vai expressar totalmente o que nós estamos pensando ou sentindo. Às vezes, só um emoji é suficiente, ou uma figurinha é suficiente, para que o nosso colega, lá do outro lado, compreenda o que é que estamos
passando, sentindo, né? Então, aqui só pra... Já achamos a resposta correta. Aqui só pra gente descartar as outras por modo absurdo, né? Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso da linguagem verbal e não verbal. Não, né, gente? Olha aqui para os emojis. Você só vê o quê? A imagem, não tem nada escrito aqui. Então, não é misto, tá? Então, tá errado, ó. Não tem nada a ver com misto aqui. Aí, aqui, a C. Os emojis representam a linguagem verbal expressa por diversas figuras. Não tem nada a ver. Verbal e figura não é a mesma coisa, que seria não verbal. Então, tá errado. Os emojis são sempre utilizados com os emoticons, outro tipo de linguagem não verbal. Não, né, gente? Emoticon é isso aqui e é... E não necessariamente são sempre, né? E os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Tem nada a ver isso aqui. Então, a alternativa correta é A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Aqui nós temos uma tirinha de quem? Da Mafalda, tá? A Mafalda, gente, ela é uma personagem muito importante porque ela é muito crítica, tá? Ela tem origem argentina, né? E o criador dela a utilizou para se referir a situações do cotidiano, do dia a dia, sociais, que representam aspectos da vida da gente. Então, ela é uma criança, mas ela é uma criança crítica, tá? Ela questiona tudo que acontece ao seu redor. Então, por isso que ela é muito utilizada em provas, principalmente Enem, essas provas que fazem avaliações escolares, ela é muito utilizada, tá? Aí aqui nós temos ela e a sua coleguinha Suzanita, num diálogo. Então, vamos ler aqui rapidamente o diálogo para a gente compreender. Mafalda diz assim, ó: gostou, Suzanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho? É, por quê? Você não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Aí a Suzanita cutuca aqui o bonequinho, né? Aí, afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Isso, Suzanita falando. E aí, a Mafalda diz, aonde você vai? Suzanita termina a fala dizendo, lavar o dedo. Aqui, gente, temos a representação da própria Suzanita mostrando que, no início, ela diz que não tem preconceito, né? E as ações dela mostram o que pra gente? O contrário. Que ela sim tem. Tanto que ela precisa lavar o dedo para poder se sentir descontaminada, né? Como se fosse assim. Então, a Mafalda já solta logo. Por que você não vem me dizer que você tem preconceito racial, né? Porque olha como lá no primeiro quadrinho, como a Suzanita se refere ao bonequinho lá que ela ganhou, né? Da mãe dela. Um negrinho, né? Esse negrinho aí seria um quê? Um substantivo, né? Que ao mesmo tempo se torna talvez um adjetivo, né? Negrinho, mas esse inho aí tá muito relacionado não ao aspecto carinhoso, quando a gente chama alguém de meu amorzinho, queridinho, sei lá, né? Mas sim no sentido pejorativo, né? Que é negrinho, né? Então, assim, temos que tomar cuidado. Questão número 3. Então, segundo a tirinha acima, é incorreto. Ó. Então, vocês têm que prestar sempre atenção quando aparece correto ou incorreto. Que eu quero o quê? Alternativa errada, tá? Então, vamos lá. Tá errado, né? A. As linguagens verbal e não verbal são utilizadas pelas duas personagens? Sim ou não? Sim, né, gente? Ó, tem as expressões delas. Olha a cara da Mafalda aqui, ó, no segundo quadrinho ficando vermelha, né? Como se estivesse com raiva. No primeiro ela tá feliz, no segundo já tá mostrando que tá indignada com a Suzanita. Então, sim, é usada, porque além da expressão, nós temos os balões que representam as falas. Então, tá correto. Então, a gente não vai marcar ela porque a gente quer o incorreto. B. Somente a Suzanita que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. É somente ela? Não. Na verdade, aqui tá até trocado, né? Quem não usa é a Mafalda. Então, esse somente aqui, galera, ó, prestem atenção, que eu falei pra vocês, né? Que esse somente, apenas, traz, assim, um aspecto negativo da resposta, tá?
E outra coisa, a Suzanita, ela não tá levantando só o dedo, ela tá falando. Então, não é só não verbal, é misto. Então, tá errado. E se essa está errada, essa é a nossa resposta, tá certo? Porque a gente quer é incorreta. A C. A linguagem verbal é representada pelas falas das personagens. Sim, né, gente? Elas estão falando. D. A linguagem não verbal envolve as expressões e os movimentos das personagens. Sim, né, gente? Não verbal. Em todos os quadros temos o uso da linguagem verbal e não verbal. Sim, ó, olha aqui no primeiro, no segundo, tá tendo tanto a imagem como as palavras escritas. Então, a única alternativa possível é a letra... Ui, tá aqui certo. É a letra B de bola, tá bom? Agora, vamos para a próxima. Questão número 4. Aqui, pessoal, nós temos um infográfico. O infográfico, ele é um gênero utilizado para tornar mais claras informações, porque ela vai trazer, o nome é infográfico, né? É um gráfico porque envolve desenhos, imagens, gráficos, e info porque traz informações importantes. Então, por exemplo, aqui foi feita uma pesquisa de quanto se gasta de água por dia. E ao invés de se escrever um artigo e tal, só com palavras, optou-se por fazer esse infográfico para facilitar até mesmo o entendimento das pessoas. Então, vocês veem aqui, ó, que tem uma caixa d'água, tem as pessoas representando os seus hábitos normalmente, que é escovar os dentes, tomar banho, dar descarga no banheiro, lavar mãos, mostrando os países aqui em cima, ó. Tá certo? Então, o infográfico, ele tem esse aspecto de trazer informações em formato de gráficos, de imagens, tá certo? Para que nós possamos entender melhor, ficar mais fácil o entendimento e a compreensão do que está sendo informado para a gente, tá certo? Aí aqui ele vai trazer o seguinte: o infográfico é um exemplo de linguagem mista, pois, então a gente está vendo aqui o que é que tem aqui nesse infográfico. Nós temos palavras, né? Ó, várias palavrinhas escritas e também temos o que? Imagens e gráficos. Então, ele é misto. Por quê? Comunica de maneira formal e culta sobre algum tema? Gente, não necessariamente, tá? Porque se formos analisar, o infográfico ele tem o aspecto de trazer informações para as pessoas. Então, ele pode trazer essas informações não necessariamente de maneira formal e culta, pode trazer de maneira mais acessível para que todos possam entender, tá certo? Então, não seria isso que faz com que um infográfico tenha linguagem mista, não tem nada a ver com isso. O infográfico usa sempre gráficos, ó, sempre gráficos, para comparar conceitos e ideias. Não necessariamente. Isso aqui é um gráfico? 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 Não, né, gente? O gráfico seria isso aqui, ó. Então, não é sempre. Vamos lá. Ui, só um minuto. C. Utiliza a comunicação verbal e não verbal para apresentar um tema? Sim, né, pessoal? É isso que acontece aqui no infográfico. Então, é essa alternativa, porque ele é misto, porque ele traz a verbal e não verbal, tá? A D é composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento? Sim, ela é, mas só que não tem nada a ver com o negócio de misto, né? Letra E. É sempre acompanhado de um documento explicativo com a linguagem verbal. Não, é linguagem verbal e não verbal, tá certo? Então, letra C. O infográfico ele também pode vir mais com imagem do que algo escrito, tá? Como linguagem verbal. Tudo bem? Ó. Questão número 4. É 4? Olha, eu troquei. São 4, 5. Questão número 5. Houve só um errozinho ali, gente, mas ok. Apresentações teatrais e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal? E aí, o que vocês acham? Não, né, pessoal? Olha, teatral, gente, você tá lá no teatro, não necessariamente, né? O teatro, ele pode ser falado ou não falado. Então, não é que eles usam exclusivamente, ó. Esse exclusivamente também é um comando que vocês têm que prestar atenção, tá certo? Então, aqui não é. Aí, 2. As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal. Sim, né, gente? A escultura
Não tem nada de comunicação verbal. As revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e não verbal. Sim, né, pessoal? Eles trazem essa combinação. Então, qual seria a alternativa correta? 2 e 3. Então, segundo as afirmações, estão corretas 2 e 3. Tá bom? Letra D. Próximo. Aqui eu trouxe uma questão do Enem para vocês, viu? Para vocês verem como esses temas são abordados e são importantes para que vocês possam compreender melhor. Então, aqui nós temos uma imagem, que seria essa imagem. Talvez um gelo, água pingando aqui, derretendo, né? Então, aqui ele traz: eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza de que quer conjugar este verbo? Então, aqui ele faz essa comparação, esse paralelo do aspecto gramatical quando a gente faz a conjugação verbal, né? E aí traz essa imagem bem apelativa mostrando o gelo, algo acontecendo de gelo, né? Então, o cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais, isso aqui que tá escrito, viu, galera? Ó. E não verbais, é isso aqui, a imagem. Revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. Estamos tratando aqui de problemas para resolver? Não, né? Então, é absurda essa resposta aqui. Letra B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. Gente, aqui nem falou em dessalinização, tem nada a ver com isso. Até mesmo a questão do aquecimento global não tem nada a ver com isso, né? Letra C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. É natural? Será que esse degelo é natural? A gente já sabe que não, né, gente? O aquecimento global ele é ocasionado, sobretudo, pelas ações humanas, né? Letra D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo. É esse o problema? Não é. E letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Gente, é isso daqui. Se o ser humano não se importa, não faz algo para mudar o que está acontecendo, lógico que vai acontecer vários sérios problemas ambientais, tá certo? Então, o Enem trouxe essa questão para trabalhar a crítica, né? E o pensamento a respeito do aquecimento global, tá bom? Próxima e última, temos também mais uma imagem com palavras, então envolvendo tanto o aspecto visual como não verbal, né? Não verbal e verbal. Nós temos aqui 2 sapatos bem desgastados, o chão, e aqui nós temos escrito assim, ó: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Então, aqui ele vai tratar o quê? A questão dos refugiados, das pessoas que saem dos seus países por alguma crise, por guerras, por estar passando por necessidades lá, e vão para outros locais em busca de melhores condições de vida, tá? Então, essas pessoas são refugiadas, muitas delas têm que percorrer um longo caminho para sair de um país para o outro, muitas vezes de maneira até, como é que pode dizer, ilegal, para poder conseguir ter mais dignidade de vida, né? Então, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem qual objetivo, gente? Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Será que ele está trazendo uma crítica a essa condição de vida? Letra B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Será que é esse o objetivo? Letra C. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Ele fala sobre isso, de doações. Ele dá essa ideia. Letra D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou letra E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Ele está pedindo o uso da imagem do calçado. Olha essa imagem aqui, só o calçado. Aí aqui ele faz o uso da imagem e das palavras. Olha aqui logo no início, qual o verbo que ele vai usar? Vamos
calçar. Vamos calçar. Então, ele tá chamando a gente para que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas, ó. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Porque muitas vezes as pessoas criticam, né? Essas pessoas que vão para outros países, enfim, só o que nós temos atualmente, o próprio governo do Trump, né? Então, assim, ele está chamando a população e as pessoas para que olhem com mais cuidado, com mais carinho, para essa necessidade dessas pessoas, por esses problemas que eles estão vivenciando. Então, vamos calçar os sapatos deles, vamos se colocar no lugar deles, vamos ter mais empatia. Então, qual é a alternativa que mostra mais precisamente isso? Simbolizar a necessidade de adesão à causa desses refugiados. Então, a alternativa correta seria a letra E, tá certo? Então, por aqui ficamos. Muito obrigada pela atenção. E essa foi a nossa resolução. Deixa eu só passar aqui para vocês mais uma vez relembrarem. A sexta questão. Houve só um errozinho ali, pessoal, que eu repeti 2 questões, né? 4. Mas aqui, essa aqui dos refugiados é a letra E. A próxima, da água, é a letra E também. A próxima, letra D, sobre as apresentações teatrais e tal. A do infográfico é a letra C. Ó, tá vendo? Tem número 4 aqui e tem número 4 aqui, ó. Foi só um errinho na hora de digitar. Aqui da Mafaldinha, a letra B. Aqui dos emojis, a letra B. Não, desculpa. A letra A, né? Letra A, olha aqui, ó. Letra A. E a primeira, a letra D, tá bom? Então, é isso. Um beijão.